Bom, vamos lá, William. Tem uma pergunta aqui para você que eu estava aguardando, que é o seguinte: a gente sabe que essa nova geração aí tem seus desafios, uma geração mais dispersa, também tem suas qualidades, né? Então eu queria saber de você quais habilidades um profissional da nova geração que quer crescer na carreira, quer se desenvolver, ele precisa ter para conseguir chegar a esse objetivo. Fala, Eric, tudo bem? A gente pode dizer que são três habilidades fundamentais que esse profissional ele precisa ter da nova geração ou que ele precisa desenvolver. E a gente pode dizer que esse profissional da nova geração, geralmente ele é muito imediatista. É uma coisa natural desse profissional. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa trocar isso, Eric, por procurar ser uma pessoa resiliente, acompanhada da paciência. Por quê? As coisas não vão acontecer no tempo que ele espera. Talvez a empresa que ele trabalha tem processos um pouco mais rígidos. Então ele tem que entender que é um processo o desenvolvimento profissional dele, que existe um prazo para que as coisas aconteçam. E a resiliência ele não desistir, ele colocar uma meta, ir atrás dela e observar conforme o tempo vai passando como que ele vai atingindo cada ponto, né? Como numa escada, né? Não adianta ele querer atingir o 10º degrau da escada sem antes ele passar pelos 9 primeiros. Eu vejo também que a nova geração ela tem uma coisa que ela quer trabalhar menos, né? Cada vez quer trabalhar menos, e como que isso impacta aí numa empresa para o plano de carreira da pessoa, né? Fica mais difícil da pessoa subir querendo essas demandas, não fica? O pessoal da nova geração, eles têm algumas características, né? Que eu observei aí no decorrer da minha carreira na logística, com 15 anos aí de experiência. Por exemplo, o que eu observo? Que esse pessoal novo, ele é um pessoal que ele é mais antenado, é um pessoal que as dificuldades que ele tem às vezes é com a hierarquia. Se ele perceber que o líder dele, o gerente dele, seja quem for, tem menos conhecimento que ele ou não é um exemplo do que fala, para ele é muito difícil seguir essas orientações. E é uma coisa que é nítida, é o estilo desse profissional. Uma outra coisa que esse profissional ele tem dificuldade é sobre horários rígidos. Porque se ele está entregando produtividade ou se é uma equipe de vendas e ele atinge as metas, ele não entende o porquê que ele tem que cumprir um horário rígido. E é uma característica que esse profissional precisa trabalhar. Porque algumas empresas, que até aceitam que tem um horário que não seja tão rígido e um horário flexível, mas outras não. Então ele precisa entender o que é melhor para ele, né? Seguir essa regra para que ele consiga atingir o objetivo dele financeiro ou não. E por último, é uma cultura engessada, ou seja, ele não tem flexibilidade, é um local que você não pode conversar, é um local que você não tem acesso ao seu celular, é um local que é tudo muito difícil, muito complicado para você pedir alguma coisa, quando você precisar de alguma coisa, é alguém que vai falar com alguém, que vai falar com outro alguém, e aí ele acha isso um saco, e aí ele fica extremamente chateado, e isso é nítido na afeição desse profissional, ele não consegue esconder. Mas tem os pontos positivos. No geral, esse profissional, ele é muito ambicioso, e isso é bom, porque na mão de um líder bom, consegue produzir bastante com um profissional desse. A outra é que ele prioriza trabalhar em lugares que ele percebe que a questão não é só o dinheiro, mas que existe uma possibilidade de um crescimento profissional ou um propósito. Muitos profissionais, eles não querem trabalhar, chegar, bater o cartão e depois receber o valor no final do mês. Não. Eles querem saber que eles vão se desenvolver, que eles podem crescer na carreira. Se a empresa tiver um plano de carreira, então, você vai começar como estagiário, júnior, pleno, sênior. E esse profissional, ele tiver, né, esse conceito de querer alguma coisa na vida, ser ambicioso, ele vai se dar muito bem e ele vai aproveitar essa oportunidade. Então, no geral, a nova geração é assim. Só que dentro da nova geração existem profissionais e profissionais. Então a gente não pode nunca ter um preconceito de que todos são de uma forma ou de outra. Não. Você precisa lapidar o profissional como líder que se espera de você. Eu acho que essa questão aí de colocar um objetivo, um plano de carreira é muito importante, porque acho que esse pessoal está tendo dificuldade de se ver no futuro. É isso que você falou, né? Muito imediatista, então tem uma certa dificuldade de se projetar no futuro. Eu acho que colocar meta, mostrar para a pessoa até onde ela pode chegar é muito positivo e realmente ajuda a pessoa a se ver no futuro
ganhando bem, ocupando um cargo bom, sendo uma pessoa de sucesso, enfim. Esse que é o X da questão. Só que esse profissional, né, não só da geração Z, mas todos os outros, eles precisam observar a ambiência, como é essa empresa. Quando ele entra nessa empresa, ele tem que observar se ela tem cultura, se ela tem missão, visão, valores. Perguntar ali, você trabalha aqui há quanto tempo? Perguntar pro colega ali, né, do lado. Eu trabalho aqui há 5 anos. Tá, e o que você fazia aí há 4 anos atrás? Se ele falar que ele fazia a mesma coisa que ele faz hoje, é um sinal de alerta que talvez essa empresa não seja a adequada para esse profissional. E eu não estou dizendo aqui não, Eric, para ele chegar e já pedir as contas, não. Aí entra o que? A característica do quê? De ele ter a paciência e resiliência de continuar lá até ele conseguir algo melhor. Ele tem que procurar o que é melhor para ele. Outra coisa também que a gente costuma dizer que é uma qualidade interessante, que esse profissional ele tem que desenvolver, é a comunicação assertiva. Para que esse profissional ele ganhe notoriedade na empresa, respeito do líder, ele tem que ter certeza que a comunicação dele é assertiva. E ele perguntava: você entendeu o que eu disse? Ficou alguma dúvida? Posso te ajudar? Isso vai fazer toda a diferença. E por último, a inteligência emocional. Você ser uma pessoa com positividade, de sorriso fácil, de fácil acesso, quando tá indo tudo bem, é uma coisa. Agora, na hora que deu o BO, deu um problema, o cliente tá xingando no telefone, por exemplo, a gente trabalha no ramo de transporte, né? A carga não chegou, o motorista tá ligando, quebrou o caminhão, parou no posto fiscal, ou algo do tipo, é um estresse danado, porque o cliente precisa receber a mercadoria. E aí, como é que você vai lidar? Você vai ter essa inteligência emocional de segurar a pressão e agir profissionalmente com os seus colegas de trabalho, com o cliente e com o prestador de serviço. Quando você, sob pressão, esse profissional, ele consegue atender essa demanda de resolver esse problema naturalmente, com serenidade, ele está maduro para galgar novos cargos e com certeza esse líder vai perceber isso nele e aí ele está a um passo de crescer na carreira bastante. Eu costumo dizer o seguinte, que existe uma frase de impacto para esse profissional, que quando ele chegar na empresa ele tem que entender o seguinte, que não existe uma segunda oportunidade para se causar uma primeira boa impressão. Ele tem que chegar com tudo, ele tem que mostrar o que ele veio e já mostrar essas qualidades. Não errar, se desapontar e depois tentar novamente. Não, ele já tem que ir já convicto do que ele quer. E como que ele se prepara para isso? É um jovem que ele precisa entender que ele precisa cuidar da saúde também. Não só da saúde do corpo, né? Precisa fazer atividade física para ele estar bem com ele mesmo. Ele precisa ler bastante, precisa ouvir bastante pessoas que estão dando certo, porque isso vai fazer que ele tenha uma ambiência ou uma frequência de prosperidade, de crescimento. Porque, Eric, se ele é um cara que ele chega, ou né, uma profissional que chega numa empresa que tem oportunidade, mas as pessoas com que ele convive não estão na mesma frequência, podem atrapalhar ele profissionalmente. Ele vai ser uma pessoa que vai falar mal dos outros, vai só reclamar e que pior, que é uma crença limitante, achar que ele não é capaz. Agora, quando ele troca essas pessoas, essa ambiência, com pessoas que têm o mesmo objetivo que ele, sabe qual é a possibilidade de ele estourar na carreira? Praticamente de 100%. Essa é a visão que a gente tem aí de trabalhar aí em 15 anos, desenvolver aí mais de 100 profissionais do setor de logística e transporte.